Salve Maria Santíssima, meu nome é Lucas, faço parte do movimento Catholic Fidem e hoje nós vamos trabalhar acerca da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Preço do amor derramado em uma cruz. Essa devoção ela foi instituída em 1846 pelo Papa Pio IX, mas ela já havia sido propagada por São Gaspar de Búfalo desde meados de 1815. Ele já havia atentando para esta questão, instituindo o devocionário, congregações, terço, pedindo para que se realizassem missas. Em 1846, Papa Pio IX vai dar o decreto oficial desta data e de algo que deveria ser feito pela Igreja. Mas, desde as comunidades primitivas, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo era algo que já tinha um valor inestimável. Dentro das próprias Sagradas Escrituras, nós podemos ver em todas as epístolas, sejam paulinas, petrinas, dentre todas as epístolas, que eram aquelas que narravam como as primeiras comunidades deveriam agir, que existia uma certa importância muito grande ao sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, que na verdade foi instituído por Ele mesmo, né? Então, toda devoção, quando nós falamos de devoção principalmente a Jesus, que seja ao Sagrado Coração, ao preciosíssimo sangue, ela tem origem no próprio Cristo. Observamos as Sagradas Escrituras, nós podemos ver pelas próprias palavras dele a importância que ele quer que nós tenhamos a esta questão, né? Nós temos que entender que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, homem, né? Então, ele é o Deus que se fez homem. Mas ele não é o Deus que se fez homem e depois usou apenas de um corpo da matéria para vir aqui a nós, ser um de nós, e depois subiu. Não. Ele veio por um corpo e ele foi aos céus novamente com o mesmo corpo. Ele está de corpo físico. Então, considerando ele sendo o homem-deus, que quis ser assim, que quis se encarnar, né? O verbo que se fez carne, todo o corpo de Cristo, logicamente, é santo. O sangue, tudo que envolve a matéria dele. Portanto, que ele se institui ao longo dos séculos pela Igreja, pela Eucaristia. Por quê? Porque ele quer ser adorado na matéria. Mas essa devoção ao preciosíssimo sangue é instituída por ele mesmo. Não só instituída, mas é dada como condição de salvação para todos os cristãos, né? E nós vemos a origem dela, desta instituição, né, que já é algo assim com pesar muito maior. Bom, nós só vamos ser salvos se nós fizermos aquilo que Cristo quer que nós façamos. Ele fala lá em João, capítulo 6, versículo 53 em diante, 52, 53, que todo aquele que não comer da carne, não beber do sangue do Filho do Homem, não terá vida em vós mesmos. Isso ele diz, né? Porque aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então veja, não só uma questão de importância, mas é uma questão, uma condição de salvação que ele nos dá. Olha, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não vai ser salvo. Então vejamos, aqui já há uma importância muito grande, um valor muito grande em cima disso. Requer toda a nossa atenção, toda a nossa devoção e, com razão, atentados a isso, né, esta questão, as primeiras comunidades assim fizeram. Não tem como nós citarmos aqui todas as passagens das Sagradas Escrituras que falam a respeito do sangue de Cristo. Mas o fato que além de Cristo ter instituído, deu-nos como condição de salvação, tratou sempre como algo de importantíssima, uma questão importantíssima, veio perpetuar isso aos séculos e veio atestar isso como aqueles que conseguiram completar a carreira da fé, né, e que se tornaram santos. Tudo através do próprio sangue dele. Começando lá em João, né, quando ele diz, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue,
não terá vida em si mesmo, né? E instituindo isso ao longo dos séculos, como diz São Paulo, né? Olha, o cálice que nós abençoamos, né, o sangue de Cristo, o corpo que nós comemos e abençoamos, né, porventura o corpo de Cristo, né, o pão abençoado neste caso, e Cristo dizendo, né, tomai do meu corpo e comei, tomai do meu sangue e bebei, o sangue da nova e eterna aliança. E ele institui isso ao longo dos séculos pela Eucaristia. Juntamente à Eucaristia, que o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, ele vem nos salvar. Então veja, uma condição de salvação, agora um meio para a santificação. O sangue, juntamente à Eucaristia, é um meio durante os séculos para a santificação e continua sendo um meio para a remissão. Quando nós pecamos e nós confessamos a Deus os nossos pecados, confessamos ao Padre, que é o ministro de Deus nesta questão, é o próprio sangue preciosíssimo de Cristo que vem nos lavar e nos limpar novamente das nossas impurezas. Então veja, condição de salvação, caminho para a santidade, meio novamente para a remissão, e no final, caso alcancemos a santidade, é descrito por São João no livro de Apocalipse, que quando ele se coloca diante de anciões, um ancião pergunta para ele o que ele achava daquela situação que ele estava vendo. Ele disse que não sabia, mas que o ancião poderia revelar a ele. Então o ancião disse que toda aquela visão que ele estava tendo de homens brancos, né, com vestes brancas, de homens de vestes brancas trabalhando para Deus naquele momento, naquela visão, revelação de Apocalipse que ele está tendo, ele diz que em Apocalipse 7,14, né, o ancião revela para ele que esses são sobreviventes da grande tribulação que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então veja, condição de salvação, tomai meu corpo e comei, tomai meu sangue e bebei, quem não beber não vai ser salvo. Meio para a santificação, juntamente à Eucaristia, mais uma forma de remissão pela confissão, quando o sangue de Cristo vem nos lavar mais uma vez, e atestamento de uma vida santa. Quando os santos são aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, é mais do que provado que é pelo sangue do Cordeiro que se alcança a santidade. Então, é uma devoção de extrema importância, já iniciada pelos primeiros cristãos e depois instituída através de um decreto pelo Papa Pio IX como uma devoção a ser exercida, que muitas das vezes passa despercebido por nós, né? Nós temos que ter a consciência de que nós adoramos o Deus físico, nós não adoramos o Deus espiritualmente somente, né? Nós adoramos a Trindade, nós adoramos o Criador, nós adoramos o Espírito Santo, nós adoramos o Deus matéria, o Deus corpo, o Deus que se fez homem e que permanece na nossa igreja da mesma maneira. Então é necessário nós darmos as devidas importâncias a essas questões e nos atentarmos que precisamos de tomar desse sangue, que precisamos ser lavados por este sangue. E nada melhor para esta consciência do que as devoções instituídas, né, pelo Papa Pio IX acerca do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, instituída pelo próprio Cristo, né, atestada pelos discípulos e pelos apóstolos. Então é necessário que nesse mês de julho peçamos a graça de Deus de podermos viver nos atentando àquilo que Ele veio nos chamar. Muitas das vezes damos pouca importância para isso. Acaba que, por termos um acesso livre, não temos a consciência do que é, quando na verdade é o próprio Cristo que vem se renovar em cada sacrifício, é o próprio sangue que Ele vem derramar em cada sacrifício. Mais uma doação incruenta. Quando pecamos, é o próprio sangue que vem nos lavar novamente. E quando trilhamos o caminho da santidade, conforme aquilo que Deus quer para nós, as nossas vestes sendo lavadas no próprio sangue do Cordeiro.
podemos instituir essa devoção de tantas formas, através do terço, das missas, devocionários, congregações. Então, peçamos a Deus a graça, neste mês de julho, de vivermos conforme a vontade de Deus, a vontade do Deus homem, que se fez homem entre nós e que quer ser adorado em espírito, em verdade, em matéria corporal, assim como ele veio, assim como ele instituiu e assim como será ao longo dos séculos. Chagas de Cristo que feriu teu coração, me limpou dos pecados e me deu a salvação.